Hoje nós vamos ver o capítulo 3 das manifestações inteligentes do livro dos médiuns, certo? Bem, eu vou fazer o vídeo sempre dessa forma. Eu penso que seja mais interessante, tá bom? Então, das manifestações inteligentes, capítulo 3 dos livros dos médiuns. Não esquecendo que às quintas-feiras, às 18h15, fique em oração se você tiver necessidade. E mentalize as pessoas que necessitam, que você conhece, e deixe na mão do Dr. Bezerra de Menezes e a equipe médica. Se for necessário, vá na internet, baixe uma imagem do Dr. Bezerra e fique em oração, que você com certeza vai receber, dentro do seu merecimento, aquilo que você precisa. A gente tem que sempre lembrar que o sofrimento é como se fosse um treino para o nosso espírito. Muitas vezes, sem esse entrave que nós encontramos na vida, a gente não consegue progredir. A gente não consegue sair da mesmice dos nossos problemas internos que nos bloqueiam. Então, seguindo aqui, no que acabamos lendo, né, Kardec, no que acabamos de ver, nada certamente revela a intervenção de uma potência oculta, e os efeitos que passamos em revista poderiam explicar-se perfeitamente pela ação de uma corrente magnética ou elétrica, ou ainda pela de um fluido qualquer. Então ele fala que se as pessoas ficassem com as mãos lá, ou junto no círculo, que poderia ser a ação de uma corrente magnética entre os corpos, né? Tal foi precisamente a primeira solução dada a tais fenômenos, e que com razão podia passar por muita lógica. Então é a primeira razão que eles encontraram. Teria, não há dúvida, prevalecido se outros fatos não tivessem vindo demonstrá-la insuficientemente. Ou seja, se outros fatos não tivessem acontecido, eles iam continuar achando isso. Esses fatos são as provas de inteligência que eles deram. Ora, como todo efeito inteligente, há de ter uma causa inteligente. Ficou evidenciado que, mesmo admitindo-se em tais casos intervenção de eletricidade ou de qualquer outro fluido, outra causa a essa se achava associada. Qual era ela? Qual a sua inteligência? Foi o que o segmento das observações mostrou. Então, pensa, eles todos em círculo, todos juntos, às vezes precisavam de várias pessoas, outras vezes não, mas tinham que ter algumas pessoas. Eles pensavam que era eletricidade, mas acontece que os efeitos, eles respondiam a perguntas. Então, se fosse só um efeito elétrico, jamais aconteceria isso. Então, ele fala aqui as observações que ele fez. Para uma manifestação ser inteligente, indispensável não é que seja eloquente, espirituosa ou sábia. Basta que prove ser um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou respondendo a um pensamento. Então não precisava ser fruto de um gênio, uma super resposta. Bastaria e que fosse uma resposta qualquer, já seria alguém dando aquela resposta, uma inteligência. De certo, quando uma ventoinha se move, toda a gente sabe que apenas obedece a uma impulsão mecânica. A do vento, a ventoinha, né? Imagina uma hélice de, como é que chama aquilo? Ventilador. Se você colocar no vento forte, ela não vai mexer?
A gente sabe que é a força do vento, né? Tanto é que hoje em dia, naquela época não tinha, mas hoje em dia tem o quê? Energia movida pelo vento, né? Que estão descobrindo e estão utilizando. Mas, se reconhecessem nos seus movimentos sinais de serem eles intencionais, se ela girasse para a direita ou para a esquerda, depressa ou devagar, conforme se lhe ordenasse, forçoso seria admitir-se não que a ventoinha era inteligente, porém que obedecia a uma inteligência. Isto o que se deu com a mesa. Então, não era a mesa que tinha o cérebro, certo? Isso é óbvio. Mas ela estava obedecendo a alguém que estava manipulando ela, né? Eles chegaram a essa conclusão, obviamente. Vimos lá, então, nós vimos mover-se, levantar-se, dar pancadas sob a influência de um ou de muitos médiuns. O primeiro efeito inteligente observado foi obedecer nesses movimentos a uma determinação, ou seja, os movimentos obedeciam a determinada ordem. Assim é que, sem mudar de lugar, a mesa se erguia alternativamente sobre o pé que ele indicava. Então, alguém indicava, fica no pé direito, ela ficava, fica no pé esquerdo, ela ficava, fica no pé da frente, etc. Depois, caindo, batia um número determinado de pancadas, respondendo a uma pergunta. Então, por exemplo, 2 pancadas era sim, 1 era não. Aí eles faziam, hoje a Josefina está aqui. Aí ela dava 2 batidas se a Josefina estivesse lá, certo? Então era isso que eles faziam, né? Eles ficavam testando. Depois caía com o número de pancadas, certo? Ela respondia. De outras vezes, sem o contato de pessoa alguma, a mesa andava sozinha pelo aposento, indo para a direita ou para a esquerda, para diante, para frente ou para trás, executando movimentos diversos conforme o ordenavam os assistentes. Então eles falavam, vai para trás, vem para frente, vai para o lado direito, vai para o lado esquerdo, e ela obedecia a mesa. Está bem visto que pomos de parte qualquer suposição de fraude, que admitimos a perfeita lealdade das testemunhas atestada pela honradez e pelo absoluto desinteresse de todas. Falaremos mais tarde dos embustes contra os quais manda a prudência que se esteja precavido. Então ele está dizendo que com as pessoas que estavam lá, ele conhecia, ele tinha a certeza que aquelas pessoas não tinham interesse nenhum, nem financeiro, aliás, eram pessoas da alta sociedade. E, apesar disso, ele fala que nessa reunião que ele fazia não tinha, mas ele vai falar dos embustes que aconteciam, sim, e muitos, e que tem que se estar precavido. Então, por meio de pancadas e, sobretudo, por meio dos estalidos, de que há pouco tratamos, produzidos no interior da mesa, obtém-se efeitos ainda mais inteligentes, como sejam a imitação, gente, de rufo de tambor. Rufo de tambor é aquele trrr, que se faz quando vai anunciar no circo, né? Atenção, senhoras e senhores. Trrr. Era isso que a mesa emitia, rufo de tambor. Isso não é uma coisa simples. Não existe músculo, né? Que nem falava o médico, que era o músculo do corpo de alguém. É impossível isso, gente. Pelo amor de Deus. Obtém-se efeitos ainda inteligentes, imitação de rufos de tambor, da fuzilaria de descarga por fila ou por pelotão, de um canhoneiro, depois o ranger de serra, dos golpes de martelo, de ritmos diferentes áreas. Já pensou uma coisa dessa? Era, como bem se compreende, um vasto campo a ser explorado. Raciocinou-se que, se naquilo havia uma inteligência oculta, forçosamente lhe seria possível responder a perguntas a ela, e ela de fato respondeu por um sim ou por um não.
dando o número de pancadas que se convencionava para um caso e outro. Então eu vou parar por aqui porque já deu tempo que é possível postar um vídeo no Instagram. Até o próximo, eu continuo, certo?